Damos início hoje ao meu podcast. É o Amazonas Pode Mais. Com vocês, nessa abertura, eu quero apresentar o meu candidato a presidente da República, nosso primeiro entrevistado do Amazonas Pode Mais, Augusto Cury. Seja bem-vindo. Davi, que honra participar da abertura do Amazonas Pode Mais. Um nome, inclusive, poderoso, belo, encantador. Vamos falar, então, sobre política, sobre a mente humana, sobre como caminha a humanidade e sobre o Brasil dos nossos sonhos. É isso aí. Augusto Cury nasceu em Colina, interior de São Paulo, tem 67 anos. É casado com a médica Suleima Cury e tem 3 filhas. Psiquiatra, professor, conferencista e escritor, Cury já escreveu mais de 70 livros e vendeu aproximadamente 40 milhões de exemplares. Seus livros foram publicados em mais de 70 países. A revista Isto É e a Folha de São Paulo consideram o autor mais lido do Brasil na última década. Com toda essa bagagem, entrar na política aumenta a responsabilidade? Aumenta e aumenta muito. Porque você é da política, você sabe que não é um ambiente mais generoso, mais acolhedor, mais altruísta, onde as pessoas são mais transparentes. Na verdade, Davi, eu nunca encontrei um ambiente onde as pessoas elas lutam tanto pelo poder e não têm a percepção de que a vida é assombrosamente breve para ser vivida e dramaticamente longa para se errar. Falta consciência de que somos meros mortais que andam no traçado do tempo e devemos deixar um legado, uma vida que vale a pena ser vivida. Eu não deveria entrar na política. Alguém com o meu currículo, com a minha trajetória, podia estar morando em qualquer outro país, gozando do meu sucesso. Mas eu estou me colocando como pré-candidato por causa do inconformismo que estou com as pessoas que dividiram esse país. O país está dramaticamente dividido. As pessoas elas não se conversam de maneira generosa, altruísta dentro da família. Quando alguém fala que vota em A ou B, é uma guerra interminável. Parece que as pessoas desaprenderam a viver em democracia. Elas juram que amam a democracia, mas não amam a diversidade de ideias. Coloquei meu nome, portanto, por discordar dessa polarização, para construir o Brasil da soma e não da divisão, o Brasil que foca nas pessoas e que é centrado naquilo que importa. Augusto, o seu lema de campanha é mente capitalista e coração social. Explica pra gente o que isso significa. Isso significa que nós devemos ter um Estado mais eficiente, mais rápido, mais transparente, um Estado que facilita o ambiente de negócios, que promove as empresas, que promove a qualidade de vida de todos os seus filhos, de todos os brasileiros. Portanto, uma mente que se preocupa com o desenvolvimento econômico é uma mente que abraça o Brasil. Mas também tem de ser uma mente que tem um coração social, que se preocupa com a dor das pessoas. Uma mulher, a cada 5 horas, uma mulher é morta pelos seus parceiros ou pelos seus familiares. Elas recebem 21% a menos do que os homens, em média, pelos mesmos trabalhos. Portanto, coração social é um coração que se preocupa com a mulher, se preocupa com as crianças, com os adolescentes, para que eles se tornem cidadãos do bem, para que tenham um lugar ao sol, para que possam executar os seus sonhos. Se preocupa com o trabalhador, porque cada trabalhador, ele não é apenas alguém que paga impostos e que recebe um salário. É um ser humano único e irrepetível na seara da sociedade, que se preocupa com os agricultores, que se preocupa com a indústria, que se preocupa com as embaixadas brasileiras, para que essas embaixadas vendam o Brasil não apenas como fazenda do mundo, mas em destaque como supermercado do mundo. Então, me coloco à disposição da nação, sem precisar financeiramente e socialmente do poder, mas porque eu amo este Brasil, eu amo a família brasileira. A terceira via, ela se tornou viável no Amazonas, na verdade, na cidade de Manaus. Manaus é uma cidade majoritariamente bolsonarista e o interior do Amazonas lulista, né? E nós conseguimos, com esse diálogo de consenso, de ideias, quebrar essa polarização entre esquerda e direita. E o Avante logrou êxito na eleição de 2024 com a minha reeleição.
Seria essa uma opção para o Brasil? Para que o Avante com Augusto Cury possa também quebrar essa polarização através das ideias e das propostas? Eu estou muito seguro que sim. Até porque milhões, dezenas de milhões de pessoas estão cansadas de tantas brigas, cansadas de um querer destruir o outro, cansadas da falta de projetos, cansadas da expressão do amor mais solene, um amor pela nação brasileira. Aonde eu vou, eu converso com as pessoas, o que você acha da polarização? As pessoas quase que é uma voz só, elas discordam dramaticamente, porque temos de construir um Brasil de projetos. E, honestamente dizendo, eu sei que ainda não sou conhecido como pré-candidato à presidência. Talvez 80%, 90% das pessoas nem sabem que eu me coloquei como pré-candidato porque tudo é muito recente. Mas à medida que passar o tempo e nós formos falando dos projetos que são mais importantes, Davi, o que vai acontecer é que as pessoas elas terão gosto pela política, mas uma política mais elegante. Porque um estadista tem menos ego e mais amor pelo coletivo. Um estadista que procura ser contra a polarização, ele é alguém que pensa antes de reagir e não reage sem pensar. Um estadista, ele é um elogiador, ele é capaz de olhar para um adversário e ver determinados projetos ou determinadas atitudes que são importantes e aplaudir, porque ele não tem o culto à necessidade ansiosa de ser o centro das atenções. Porque ele se sente mais um gestor que se faz pequeno para tornar os pequenos grandes, tal como o mestre dos mestres há 2000 anos. Veja bem, ele escolheu uma equipe de jovens que só lhe davam dores de cabeça. Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. Tomé era paranoico. Se fosse nos dias de hoje, ele acreditava na teoria da conspiração e fake news para cá e para lá. João, ele era bipolar. Num momento ele era tranquilo, generoso, altruísta, no outro queria eliminar que não andava com seu mestre. Você teria coragem de chamar um time desse para sua equipe? Difícil. E outra coisa, e Mateus, se fosse nos tempos da Lava Jato, no auge, talvez ele seria pego. E o melhor deles era Judas Iscariotes. Eu, quando estudei a mente de Cristo e dos discípulos sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia e sociologia, eu que fui um grande ateu, me curvei aos pés desse homem notável e me tornei um cristão sem fronteiras. Veja bem, eram jovens que sempre davam-lhe dores de cabeça. Judas era o melhor, o mais generoso, o mais altruísta, mas ele tinha o mais grave defeito, ele não era transparente. E quem não é transparente leva para o seu túmulo os seus conflitos. Pais, vocês têm de ser transparentes, fale das suas lágrimas para os seus filhos aprenderem a chorar as deles, porque isso é dar aquilo que o dinheiro não compra. Mas os pais, eles só querem dar bronca, só querem dar manual de ética, mas não transferem o capital das experiências. Isso é muito grave. Professores também deveriam transferir o capital das experiências. Não apenas falar de matemática, mas falar dos seus desafios, dos seus dias mais difíceis, para que seus alunos entendam que não há céu sem tempestades. Judas não era transparente e ele levou para o seu túmulo os seus conflitos. Os demais tinham gravíssimos erros, mas eles abriram o coração. E eles, portanto, aprenderam as regras de ouro para desenvolver a sabedoria e a maturidade. Quais seriam as propostas de Augusto Cury? O que fazer para conter os gastos públicos do país e colocar o país novamente no trilho do desenvolvimento e do crescimento? Quais seriam as alternativas? Davi, nós precisaríamos de fazer uma reforma administrativa, temos que enxugar alguns ministérios, valorizar, sim, os colaboradores públicos, funcionários, mas é necessário otimizar os gastos. Inclusive os gastos não apenas na máquina do governo, mas também os gastos que são desnecessários. Claro, o Bolsa Família é um projeto importantíssimo, ele deve ser mantido, mas o Bolsa Família precisa ser ajustado. Ele ama a pobreza, mas não ama os pobres. Ou seja, o Bolsa Família é importante, só que ele perpetua as pessoas na baixa renda. É importante que quem assinar a carteira não perca o benefício. Quem montar uma microempresa também não perca o benefício. Pelo contrário, sejam premiados, vão aumentar a sua renda. Agora, pelo menos por um certo tempo, porque todo mundo quer sonhar, todo mundo quer poder comprar um carro,
não apenas sobreviver, ter o mínimo para pagar conta de luz, de água, para ter alimentação, para nutrir 35 trilhões de células que constituem o nosso corpo. O ser humano quer viajar, quer ter sua casa, quer ter uma poupança para os dias mais difíceis, e isso só ocorre se houver aumento de renda. Então, o Bolsa Família, que é um projeto importante, tá? Ele deve ser expandido no sentido de dar liberdade para quem tem o Bolsa Família trabalhar, assinar a carteira sem perder o benefício, pelo menos por um certo tempo, montar uma microempresa, reitero, sem perder o benefício por um certo tempo. Esse é um projeto importante. Número 2, nós temos que transformar a nação brasileira na nação mais empreendedora do planeta. Ou seja, financiarmos 10 bilhões de microempresas nos próximos 10 a 12 anos. E como é que nós vamos fazer isso? Se eu tivesse o privilégio de ser o presidente do país, eu dividiria na primeira semana o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, Banco de Desenvolvimento Nacional. O BNDES, ele deveria, na primeira parte, cuidar das grandes empresas ou financiar grandes empresas, mas uma outra parte ser o financiador dessas microempresas, para nós prepararmos a nação para o tsunami ou terremoto da inteligência artificial e da robótica que vai levar milhões de pessoas, tanto do emprego cognitivo, que usa o conhecimento, quanto laborativo. Elas perderão empregos. E como é que o Estado vai pagar a conta? Como é que o Estado vai financiar milhões de pessoas a mais dependentes de uma ajuda governamental se ele paga 1 trilhão 140 bilhões de reais por ano só para rolar a dívida federal? Vou repetir, 1 trilhão 140 bilhões de reais por ano só para rolar sua dívida federal. E rola sua dívida federal com um preço altíssimo porque a Selic também está muito alta. Os líderes do Banco Central, eles são responsáveis por controlar a inflação e têm controlado. Mas eles não têm sido responsáveis por manter a produção. Porque se você coloca 14,75 mais 4 ou 5% de spread ou de acréscimo para os bancos terem a sua taxa para ter a sua lucratividade, vai dar 20% no mínimo. 20% ao ano. Se a atividade lucrativa da indústria, da agricultura e de outras áreas, de restaurantes inclusive, não dá 5 ou 10%, ou 5 ou 7%, como é que as empresas sobrevivem? Não sobrevivem. Então o Banco Central, ele acaba controlando o ímpeto do consumidor com juros altos, mas destruindo também a produção. Isso é completamente insano. Temos que chamar um grupo de economistas para resolver essa equação. Temos que enxugar a máquina, temos que ter um Estado mais eficiente, nós temos que ter projetos de médio e longo prazo e também temos que, a partir daí, estimular o Banco Central a controlar sua taxa para que o país não seja asfixiado. Esses são alguns projetos. Eu também tenho um projeto para a educação que você fez aqui. E com muita maestria. Você tinha, no seu primeiro mandato, 6 mil alunos em tempo integral. E espantosamente, positivamente, assombrado eu estou, você está entregando com 23 mil alunos em tempo integral. Isso é a posição de um estadista. Não depende, isso não é de direita ou de esquerda. Isso é um estadista que entende que um país só se desenvolve se a escola for em tempo integral. Se tiver robótica, se tiver também gestão financeira, empreendedorismo, oratória, porque 75% dos jovens têm medo de falar em público ou glossofobia. Portanto, numa escola de tempo integral, os alunos não estarão intoxicados digitalmente. No segundo período, não estarão sendo cooptados pelo uso de drogas. Ou seja, as mães e os pais podem ter tranquilidade que eles estão lá tendo a melhor educação. Portanto, esses são alguns dos meus projetos para revolucionar esse país e repaginá-lo de maneira concreta. Você tem trabalhado em orientar, em cuidar os problemas da alma, da mente, e o que está muito avolumado são a questão do espectro autista, o transtorno do espectro autista. Você tem com esse crescente diagnóstico de crianças com transtorno do espectro autista, que é uma das causas que você também tem trabalhado? Olha, Davi, eu estou muito preocupado. Nós temos que abraçar os neurodivergentes. Estatisticamente, nós temos no mínimo 32 milhões de pessoas no Brasil. Em destaque, crianças e adolescentes. Seja TA ou transtorno de espectro autista, seja
com TDAH ou transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, dislexia e outros transtornos. Mas os neurodivergentes são seres humanos complexos e precisam de uma atenção complexa e multidisciplinar. Precisa da atenção do Estado. Por detrás de cada neurodivergente tem o quê? Tem um pai e uma mãe no mínimo. Então, se temos 32 milhões, temos quase 100 milhões de pessoas afetadas no mínimo. E nós temos que ter uma política nacional de proteção e cuidado dos neurodivergentes. Isso faz parte da minha bandeira. Eu vi aqui vocês com o projeto EMAR, não é isso? EAMAR e a Cidade do Autista. E a Cidade do Autista. Isso é um modelo para o Brasil. Vocês são muito preocupados com os neurodivergentes. E lá eu conheci uma série de profissionais notáveis que estão dirigindo essa instituição. Reitero, um exemplo para o país. Vamos abraçar as famílias e as pessoas que são neurodivergentes. Tem de ser política de Estado. E, mais uma vez, nenhum pré-candidato fala sobre isso ou tem noção dos graves problemas que os afetam. Uma das limitações, por exemplo, do nosso partido é o tempo de TV, o apoio que você vai ter para poder levar as suas ideias e as suas propostas para todo o Brasil, para que o Brasil possa conhecer Augusto Cury, as suas ideias, as suas propostas. O que fazer diante das limitações partidárias, estruturais, para que o Brasil possa te conhecer e te abraçar como um possível presidente? O tempo é pequeno, o tempo é curto, mas não importa se o tempo é curto. Você pode fazer de um segundo uma eternidade, de um minuto um momento solene e inesquecível. Por isso que nós vamos usar muito bem o nosso tempo, usar muito bem também centenas de pré-candidatos a deputado estadual e federal, para que todos estejam na mesma linguagem, para o Brasil que soma e não o Brasil que divide, o Brasil que foca nas pessoas e, reitero, o Brasil que é centrado naquilo que importa. Quero agradecer a sua presença aqui, deixando aqui o espaço aberto para suas considerações finais, uma palavra para o povo do Amazonas, para a população brasileira, e a gratidão por abrir comigo essa primeira edição do Amazonas Pode Mais, o meu podcast. Muito obrigado. E suas considerações finais, Augusto. Obrigado. Vou aproveitar esse tempo final para enviar uma mensagem para todo amazonense. Vocês do Amazonas são seres humanos únicos e irrepetíveis. Por favor, mude a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Ou seja, elogie 3 vezes mais do que critique. Elogie seus filhos, sua esposa, seu marido. Ou seja, sejam pessoas elegantes. Elogie seus alunos, seus colaboradores. E, quando possível, até quando o adversário fizer algo saudável, elogie também. Porque a melhor maneira de você atrair quem pensa diferente para compor, para nos tornarmos colecionadores de amigos, é elogiar quem merece ser elogiado, independente da ideologia ou do partido. Outra coisa importante, abaixa o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Uma pessoa grande se faz pequeno para tornar os pequenos grandes. Se você quiser elevar o tom de voz, talvez você ganhe a razão, mas vai perder o coração. Outra coisa importante, terceiro ponto, a mente mente. Você pode ter inimigos e desafetos ao longo da sua história, mas ninguém vai ser teu pior inimigo do que sua própria mente. Se você sofrer pelo futuro, cobrar demais de si, ruminar perdas, mágoas e frustrações e ter dificuldade de conviver com pessoas lentas. E a maioria das pessoas, Davi, não sei se é teu caso, tem dificuldade de conviver com pessoas lentas. Toda pessoa acelerada ama estressar os outros, querer que eles sigam seus ritmos. Então, eu estou pedindo para vocês, nesse momento em que eu termino esse podcast de abertura, Amazonas Podcast, eu fico muito feliz de participar dele, de não falar de política, mas falar de relações humanas. Abrace mais e julgue menos. Namore a vida antes de namorar alguém. E nunca se esqueça, por favor, o amor começa pela emoção, mas só continua se houver admiração. Se você for chato, corrigir 2 vezes a mesma coisa, se você corrigir 3 vezes a mesma coisa, é muito chato. 4 vezes ou mais é insuportável. Então, Davi, nós temos que viver uma vida mais leve, mais agradável e mais admirável. Um forte abraço, com muito respeito e muito carinho a todos vocês desse belíssimo e encantador estado do Amazonas. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa primeira edição do Amazonas Pode Mais, podcast de Davi Almeida, com a ilustre presença de Augusto Cury,
pré-candidato à presidência da República pelo Partido Avante. Portanto, quero agradecer a sua audiência e te convidar para na próxima semana mais uma entrevista, mais alguém notável, para que a gente possa conversar e discorrer sobre os temas aqui pertinentes. Muito obrigado, Augusto. Te desejo êxito e sucesso. Valeu. Muito obrigado. Uma grande honra. Valeu. Obrigado, querido.